Igreja, obrigado, apóstolo. Como vocês estão? É uma honra estar novamente com vocês aqui. Como eu falei em Londrina, essa palavra que eu vou ministrar hoje, se eu não me engano, agora é a sexta vez que eu ministro nesse ano. Talvez alguns de vocês já ouviu, mas pelo cenário que a gente tem vivido como Brasil, como nação e também como cristão, eu acho muito importante falá-la novamente. Talvez você está ansioso, o futuro está incerto para você. Eu não sei como está o seu coração em relação ao futuro de 2023. Outro político ou não vai tomar poder, enfim. Talvez o seu coração esteja muito ansioso em relação a isso. E essa palavra que eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 6, vem de encontro exatamente com essa realidade. Então você vai entender o contexto histórico daquela época e você vai entender também que Isaías vivia algo parecido, algo semelhante. Como se posicionar? Qual é a nossa atitude que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus, como pessoas que têm aliança com o Senhor? Será mesmo que o problema é a nossa nação? Será mesmo que o problema, a raiz do nosso problema é quem vai ser presidente o ano que vem? Eu queria trazer essa verdade para você. Isaías capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de tua glória. E os umbrais, as portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, diz a palavra de Deus essa noite. Aleluia, irmãos. Só Paulo já orou. Eu vou iniciar a palavra de hoje então, antes de falar o contexto histórico aqui, para você entender, para a gente falar da prática da nossa realidade. Talvez você já fez uma pergunta na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, no sentido: para que eu sirvo o Senhor? Para que eu fui criado? Qual que é a minha função dentro da igreja? Dentro da igreja no sentido assim, não dentro da igreja aos 4 cantos aqui, mas dentro do corpo de Cristo. Porque, irmãos, cada um de nós, quando a gente tem uma aliança com Deus, a gente vai fazer parte, a gente faz parte do corpo de Cristo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, se cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, Paulo diz que o corpo de Cristo há muitos membros. E se há muitos membros, cada um tem a sua função. Então, você pode ser a mão, mas eu não sou a mão, talvez eu sou o pé. Talvez você não é o pé, você é a boca. Talvez você é o ouvido. Talvez você é a perna, enfim. Cada um tem um lugar específico do corpo, que não é somente para estar lá, mas para funcionar, para que a igreja de Cristo venha crescer, venha alcançar mais vidas, aleluia. E aí talvez você se fez essa pergunta já:
onde que eu estou nessa realidade? Não sei se você já fez essa pergunta. Qual que é a minha função? Porque o ministério, não sei se você sabe, ministério quer dizer serviço. Se for lá na linguagem grega, ministério nada mais significa do que serviço. E serviço não quer dizer somente igreja, 4 paredes. Aqui é o mínimo do mínimo. Porque a igreja, para funcionar mesmo, é segunda-feira. É dentro da sua casa, é dentro da sua escola, é dentro do seu trabalho. É lá que a igreja funciona. E aí é lá que o pé vai funcionar, a boca vai funcionar. Mas tá bom, bispo, mas como é que eu vou descobrir isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa palavra vai te dar uma resposta bem clara para você. Como é que eu descubro o meu lugar em Cristo? A minha verdadeira identidade. Para que eu fui chamado, a minha verdadeira função, o que o Criador me fez. Eu sempre falo que, por exemplo, essa luz aqui, alguém criou esse holofote aqui, sim ou não? Algum cara criou esse holofote que brilha, está brilhando aqui um verde e um azul. Então ele criou. Mas se eu tirar ele da tomada, ele vai ser um holofote que não funciona. Porém, se eu colocar ele na tomada, ele naturalmente vai funcionar de acordo com como foi criado. Então, eu vou te mostrar aqui na palavra como que faz então para funcionar de acordo com o que foi criado. Talvez você já até saiba a resposta, mas vamos lá. Então, aqui no versículo 1 do capítulo 6, Isaías, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Quando você lê a palavra, irmãos, você não pode somente lê-la, mas você tem que fazer perguntas para ela para você entender o que Deus está falando. Então, por exemplo, tá? O ano que morreu o Senhor, eu li errado aqui, o Senhor não morreu, o nome de Jesus já morreu e ressuscitou, aleluia, morreu na cruz, mas ressuscitou. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Daí a pergunta é, quem que era o rei Uzias? Primeiro ponto para a gente saber a realidade. Quem era esse rei Uzias? Porque a Bíblia diz que foi exatamente no ano que esse rei Uzias morreu, Isaías teve uma revelação de quem era realmente Deus na vida dele. A partir daquele momento que Isaías teve aquela visão, tudo mudou na vida dele. Mas quem era esse rei Uzias? Vamos lá então. O rei Uzias, se você for procurar aqui na Bíblia, foi um rei que ele comandou Judá. Só para você ter uma ideia, o rei Salomão, quem já ouviu falar do rei Salomão? Acho que a maioria o rei Salomão foi o filho de Davi, que sucedeu Davi, e a maior prosperidade de Israel foi no tempo de Salomão, porque Salomão tinha muita sabedoria, ele era o rei mais rico e trouxe muita prosperidade para Israel. Porém, havia uma promessa sobre o rei Salomão, mas também havia um decreto ali. Falou, se você não seguir os meus caminhos, Salomão, eu vou dividir esse reino. E infelizmente Salomão pecou. E Deus cumpriu com a sua palavra, dividiu o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. Reino do norte se chamava Israel e reino do sul se chamava Judá. Então por isso que muitas vezes você lê a Bíblia e você vê muitas vezes o profeta falando para Judá e não Israel. Aí você fica perguntando, mas Judá é um país? Não é o que é isso aqui? Então naquele momento que dividiu-se os reinos, Judá virou uma nação e o Israel do norte virou outra. Então lá tinha um rei e o lado de baixo tinha um rei também. E esse rei Uzias governou Judá durante 52 anos. Um detalhe interessante desse rei Uzias, depois de Salomão, esse rei foi o rei que mais trouxe prosperidade para Israel. Então, ele trouxe muita estabilidade econômica. Imagina, irmãos, a gente fica com o coração na mão quando fica trocando de governo em 4 anos. Aqui, depois de 52 anos, trocou-se o governo. Imagina governar 52 anos. Mas o interessante é que foi 52 anos de muita prosperidade. Aquele rei, a Bíblia diz no começo da vida dele, ele seguia os preceitos do Senhor, ele fazia a vontade de Deus. E por isso Deus era com ele.
Então, ele não somente fazia a vontade de Deus, mas ele melhorou a economia, ele melhorou o exército, ele conquistou mais terras, ele conquistou o comércio na região, ele trouxe muita estabilidade política e econômica. Então, para você entender, neste momento, esse rei, deixa eu passar o trem aí, senão não vamos conseguir nem ouvir o trem abençoado, olha a trombeta. Foi até rápido, né? Olha. Passou. Então o rei Uzias, irmãos, morreu. E o Isaías, aonde vem Isaías para você entender? Isaías, ele era um profeta, porém, ele não tinha começado ainda o ministério profético dele. Porque assim, apesar que a gente está no capítulo 6 de Isaías, o livro de Isaías não é um livro cronológico. Então, se você ver Isaías 1, não está falando o início do ministério dele. Na verdade, é um compilado de profecias de Isaías que se organizou dessa forma. Mas, na verdade, o início do ministério de Isaías começa no capítulo 6. E ele diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O que tem a ver, o que a gente aprende com isso, irmãos? É um detalhe que você talvez vai me ficar indagando. O rei Uzias realmente, no final do governo dele, ele pecou contra Deus, porque ele queimou incenso no altar e não podia queimar. A Bíblia diz que ele ficou com o coração tão orgulhoso, porque Deus era tão com ele. Então ele acabou fazendo coisa que não devia. E Deus, a Bíblia diz que o feriu com lepra. Mas apesar disso, mesmo assim, ele foi um rei muito aclamado, muito amado pelo povo. Imagine, um rei que traz prosperidade, quem que não vai lembrar, quem não vai aclamar esse rei? E esse rei morreu. Imagine, Isaías, ele estava com 18 a 20 anos neste momento. Ele era da realeza, a Bíblia diz que ele fazia parte da realeza, ele tinha parentesco com a realeza, então ele vivia com o rei, com o pessoal de lá. E esse rei morreu, ou seja, meu pai agora, o que vai acontecer com Israel? Essa estabilidade vai virar instabilidade. E agora que vai ser do meu futuro, que vai ser o futuro da minha nação. E para melhorar, irmãos, para melhorar a situação, lembra que eu falei que dividiu-se o reino do sul, o reino do norte, o reino do sul era Judá, o reino do norte era Israel, lembra, sim ou não? O reino do norte, a Assíria, o império da Síria estava evoluindo, estava conquistando muitas terras, estava chegando para conquistar também o reino do norte, Israel. Por causa do pecado, Deus iria permitir o rei da Síria devastar Israel do norte. E isso estava para acontecer, imagina ele sabendo disso tudo. Dá para acontecer uma invasão lá em cima. Meu pai, o nosso rei morreu. Esse sucessor aqui não estou gostando do meu coração, não está dando confiança não. E agora, Senhor? E aí o que a Bíblia diz? Ele foi para o templo orar. E ao orar no templo, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. O que quer dizer isso, bispo? Para a nossa realidade agora. O que nós temos passado? Nós temos passado uma incerteza muito grande, uma insegurança muito grande política e econômica no Brasil, sim ou não? Eu não quero saber se você é Lula, se você é Bolsonaro, não estou aqui para falar isso. Mas eu quero mostrar para você que, independente da sua posição política, há uma realidade, uma insegurança muito grande política e econômica no Brasil. Há um momento assim, há uma promessa assim, do lado de lá, que a igreja vai ser perseguida. Há uma promessa aí que as coisas vão mudar para pior. E aí, o nosso coração fica, irmãos? Ansioso, com medo, incerto para o futuro, da mesma forma que Isaías estava. Mas o que Isaías foi? Ele foi orar ao Senhor. E o Senhor mostrou-se a ele quem ele era de verdade. Quem que era o Senhor para Isaías? A Bíblia diz que o Senhor estava sentado num trono que era alto e sublime. Num alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? Que independente da circunstância cá de fora, o que está acontecendo com o Brasil,
você precisa lembrar que o Senhor continua reinando e vai continuar reinando essa terra. Ele continua sendo o rei das nações. Nada surpreende Deus. Apesar das circunstâncias diversas que a gente tem visto nos noticiários, não somente no Brasil, mas no mundo, nada que está acontecendo surpreende Deus. Às vezes a gente acha que surpreende, né? Às vezes a gente fica imaginando, né, as coisas acontecendo. Meu Deus, que deu agora? Agora surpreendeu Deus. Agora pegou Deus de jeito agora o que Deus vai fazer? Não, irmãos, Deus sabe de tudo. Deus sabia de tudo ontem, sabe de tudo hoje e sabe de tudo amanhã. Está tudo no controle, nada sai do controle de Deus. E Deus fala para nossas vidas hoje, igreja, que Ele é o Senhor e continua sentado no trono, no alto sublime trono. O Senhor reina, aleluia! O Senhor continua reinando. E Deus queria mostrar isso para Isaías. Isaías, eu sei que o seu coração está contrito, eu sei que o seu coração está com medo, eu sei, Isaías, mas eu quero mostrar uma realidade que você não sabe. Daí ele abriu o céu para Isaías, olha só quem eu sou. E sabe que nós estamos precisando de verdade. Eu não quero aqui invalidar os protestos, tem que protestar, você tem que fazer o seu lado de cidadão, proteste, faz o seu direito valer. Mas como cristão, amado irmão, se a gente não souber quem realmente é Deus, se a gente realmente não ter um encontro real com o Senhor, da mesma forma que Isaías viu quem era Deus de verdade, em vão vai ser o nosso protesto, em vão vai ser os nossos afazeres, em vão vai ser os nossos serviços para o Senhor, porque a gente não conheceu. E você percebeu aqui, irmãos, que Isaías só começou o ministério dele antes ele precisou conhecer a Deus. Eu vou falar uma regra aqui, um princípio. É uma regra, é regra absoluta. Não tem como você exercer o ministério que Deus chamou, se primeiro você não conheceu quem é o dono do ministério. Não tem como você exercer o ministério que é o Criador que te fez, sabe? Você vai ligar na tomada, ou seja, você ligando na tomada, você conheceu a Deus. Se você não ligar na tomada, você não vai funcionar para Ele. Você nunca vai descobrir qual é o seu lugar no corpo, se verdadeiramente você não teve encontro com o Senhor. Irmãos, isso é fato, isso sempre acontece na Bíblia. Não é somente um fato aqui particular de Isaías 6. Domingos passados o apóstolo pregou sobre Gideão. Quem lembra da pregação de Gideão que o apóstolo pregou aí? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela sinceridade, só 3 levantaram a mão. O Zé não lembra de nada, mas amém, glória a Deus. O Gideão, para você ter uma ideia, quando o Gideão foi chamado, a Bíblia diz que Gideão estava lá malhando trigo e apareceu um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor era o próprio Deus. E lá, eu até marquei aqui para você não precisa abrir a Bíblia, lá em Juízes, capítulo 6, 22, 23, o Gideão, quando ele se deu conta que era Deus, ele tem a mesma reação que Isaías teve aqui. Mas deixa eu continuar lendo para você entender melhor. Então, além de ele se apresentar como um todo-poderoso, o versículo 2, vão lá comigo novamente. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só, irmãos, eu até brinco, eu já falei isso em outras pregações, que o Hollywood copiou a Bíblia, os efeitos especiais. Porque olha só o que aconteceu. Você consegue imaginar o que Isaías viu? Porque imagina lá os filmes de efeito especial de ficção científica, lá dos Vingadores, enfim, cheio de efeito especial. Olha só esse efeito, que não é efeito, é uma verdade. O Senhor assentado num trono cheio de glória, poder, glória. Se você já sentiu isso na região espiritual, o poder de Deus é muito grande, não tem como descrever. Quem você já teve uma experiência com o poder de Deus, é uma coisa extraordinária, é indescritível.
E não somente isso, a Bíblia diz que não somente Deus estava sentado no trono, mas tinham seres angelicais que se chamavam serafins. Isaías 6 é o único lugar da Bíblia que mostra sobre a palavra serafim, que é uma palavra gerada no hebraico que chama saraf, ou seja, seres que pegam fogo. Imagine só o efeito especial, ele vendo todo o poder de Deus e 4 anjos com 6 asas, um cobrindo o seu pé, outro cobrindo o seu rosto e o outro voando, pegando fogo, e falava: santo, santo, santo é o Senhor. E não somente acontecia isso, a Bíblia diz que quando ele falava santo, santo, santo é o Senhor, tremia o templo, tremia os umbrais das portas e enchia de fumaça. Ou seja, há poder na adoração dos santos, há poder, amado, quando você encontra Deus e fala quem Ele é, há poder na sua adoração, amado irmão. Não sei se você lembra que Paulo e Silas, quando estavam presos à meia-noite, eles começaram a adorar a Deus. E a adoração, a mesma forma que os anjos aqui tremeram aquele lugar, a oração e a adoração de Paulo e Silas tremeram o calabouço, tremeram as muralhas, tremeram lá tudo que estava prendendo eles, e soltou, o libertou. De tamanho é o poder da adoração, há poder na nossa adoração, aleluia, irmãos. Não sei o que você tem passado nesses dias, mas começa a adorar, começa a lembrar dessa palavra. Olha só, versículo: clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, como a gente adora, amado irmão, ao mover dos céus em nosso favor, aleluia, porque Ele é rei. Deus queria falar para Isaías: ó Isaías, apesar da circunstância, eu sou rei. Apesar da circunstância, todo o poder está nas minhas mãos. E apesar da circunstância, eu sou santo, aleluia, glória a Deus. Deus queria falar para Isaías também assim, irmãos: olha Isaías, quando o rei Uzias estava vivo, estava tudo bem contigo. Você nem me buscava de todo o coração, talvez. Mas foi preciso uma crise intensa dentro do seu interior para você me buscar, para eu te mostrar quem eu sou. Irmãos, muitas vezes Deus permite crise no nosso casamento. Deus permite crise na nossa família. Deus permite crise no nosso ministério. Deus permite crise na nossa igreja, para a gente se posicionar em Deus e buscar a Deus de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nosso Deus é um Deus de princípio, irmão. Não adianta você pular etapas. Não adianta o jeitinho brasileiro. Deus não vai ter dó de você. Mas se você cumprir princípio, como eu falei aqui já, Deus vai cumprir promessa na sua vida. Se você não ignorar os princípios e cumprir os princípios, perseverando no princípio, praticando na palavra, há uma promessa liberada sobre a sua vida que está para se cumprir, aleluia. Há uma promessa sobre a sua família. Há uma promessa sobre a igreja Moriá. Há uma promessa sobre aqueles que creem. Por que não cumpriu? Porque muitas vezes você não se posicionou como deve. Você não está abrindo o céu como deve. Você não está adorando ao Senhor. Você não está buscando o Senhor de todo o coração. Ah, Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Talvez é para você buscar o Senhor de todo o coração. Porque é na crise que a gente vê os maiores milagres de Deus acontecer em nós. É na crise, irmãos e irmãs, que a gente vê o maior mover de Deus acontece nas crises. E aí o que aconteceu? Isaías, ele vendo tudo isso, toda essa situação, né, que ao mesmo tempo que é incrível, mas ao mesmo tempo amedrontadora. Eu achava, não sei o senhor, apóstolo, mas devia dar muito medo, né? A ação, porque a gente não está acostumado com isso. Infelizmente a nossa geração é muito Nutelinha, né? E aí a gente não tem noção do poderio de um rei. A gente está muito acostumado em buscar direito. Quero o meu, quero o que é meu, quero o que é meu. Mas não está acostumado a estar na presença do grande rei. Quando ele diz sim é sim, não é não.
Quando ele fala a porta vai se abrir, não tem como impedir, como o pastor Adilson falou, não tem como impedir, a porta vai se abrir com Lula, sem Lula, com STF, sem STF. Quando Deus fala vai se abrir, não tem como impedir, irmãos. Há uma promessa sobre a sua vida, e essa porta vai se abrir. Aleluia! Glória a Deus! Mas precisamos encontrar o Senhor. Porque agora o que aconteceu? Porque Isaías encontrou Deus de verdade. Ou seja, não foi meio termo, não foi meia boca, não foi uma oraçãozinha qualquer. Não, ele foi lá com um coração intenso. E Deus se mostrou para ele. E porque Deus se mostrou para ele, lá no versículo 5, vai lá comigo. Então disse eu, Isaías, ai de mim que estou perecendo. Em outras traduções, na linguagem do Tiago de hoje, vou morrer, estou lascado. Essa é a linguagem de hoje. Agora eu morro, agora eu vou para o saco, desculpa a palavra. Porque não tem como você estar diante de Deus e você permanecer vivo, porque todos nós pecamos. Não tem como estar vivo diante de Deus com pecado. Você morre. Não tem como, irmãos. E Isaías tinha essa consciência, agora eu vou morrer. Por que eu vou morrer, Deus? Porque eu tenho um lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora eu morro. O que isso quer dizer, irmãos? Quando a gente encontra Deus, o foco vem para todo o nosso interior. Deus tira a circunstância de fora que você está preocupado e mostra a realidade que você precisa mudar, que é de dentro. Lembra da questão da nação brasileira? Sim ou não? Deus queria mostrar para Isaías que apesar de toda a circunstância de fora, Isaías, o problema está dentro, não está fora. Eu estou me mostrando para ti, ó. Quando a gente tem um encontro com Deus, amado irmão, Deus mostra tudo o que você é. E Isaías viu quem ele era. Ele não falou dos outros, ele falou, meu Deus, agora eu morro. Por quê? Porque eu sou um cara de impuros lábios. O que Deus quer de nossas vidas, irmãos? Porque há perdão sobre a sua vida, aleluia. Mas o perdão só vai causar efeito quando você encontra Ele e você conhece qual que é o seu pecado particular. Isaías deu nome ao seu pecado. Isaías não falou assim, ai meu Deus, vou morrer, porque tu sabe, Senhor, os meus pecados aí. Foi assim que Isaías falou, sim ou não? Não. Ele deu o nome particular do pecado. Para Isaías, o nome do pecado dele é lábio impuro. Lábio impuro não necessariamente era uma pessoa que falava palavrão, mas uma pessoa que usava a sua língua para maldade, para causar divisão, para falar mal dos outros. Então, para Isaías, esse era o pecado dele, mas talvez o seu pecado é com um problema com dinheiro, o problema é com a sua mente, o problema é com os seus ouvidos, gosta de ouvir uma fofoca. O problema, amado irmão, é particular seu. E Deus fala para nossas vidas hoje, você quer mudança real de vida, me encontra e confessa o seu pecado particular, porque tem perdão para a sua vida, tem purificação, tem conserto para o seu lar, tem conserto para a sua família, tem conserto para o seu casamento, tem conserto para o seu ministério. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. E por ele confessar, irmãos, e lembra que eu falei de Gideão? Gideão a mesma coisa também, ele falou, ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Lembra de Jacó? Quem já ouviu falar de Jacó? Jacó só mudou a vida dele quando ele lutou com o anjo, ele teve um encontro real com Deus, face a face, mudou. Então, os apóstolos, apesar que ele andava com Jesus em terra, Jesus não manifestava a sua glória. Ele andava como uma pessoa ensinando a palavra, ensinando os princípios, ou seja, colocando os princípios em prática e acontecer. Mas ainda não tinha o poder do Espírito Santo. Então por isso que os apóstolos, quando Jesus morreu, todo mundo fugiu, como um verdadeiro covarde fujão. Mas não sei se você percebe em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando eles vão para Jerusalém buscar ao Espírito Santo, porque Jesus tinha essa promessa, ao buscar o Espírito Santo, e quando desceu o Espírito Santo sobre eles, nada mais impedia eles. Eles não tinham mais medo de nada. Eles não tinham mais medo de nada. Eles estavam já prontos para morrer. Ou seja, nós, igreja,
nós precisamos vivenciar o poder do Espírito Santo que a igreja tem, que Deus revelou e que Deus prometeu. Há o Espírito Santo sobre a sua vida, mas não somente o Espírito Santo, mas a manifestação do poder. Isaías experimentou a manifestação do poder de Deus. E por isso que os apóstolos, amados, mudaram da água para o vinho, porque realmente eles foram expostos, a sua alma, com o poder de Deus. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que a sua alma vai ser exposta ao poder do Espírito Santo. Somente abra o seu coração, irmão. Nada, amado, não tem condenação sobre a sua vida. Diante de Deus, Ele quer só que você abra o seu coração para Ele, confesse o seu pecado, porque quando há confissão de pecado, há perdão de pecado, e quando há confissão de pecado, há perdão e a purificação do coração, aleluia. Da mesma forma que Isaías foi purificado, Deus quer santificar a sua vida nessa noite, Deus quer perdoar os seus pecados nessa noite, Deus quer te capacitar com poder e glória, para que você entenda o que você foi criado. Você entendeu então que para você entender quem você é, ou para quem você serve, você precisa ter encontro com Ele? Não tem como pular a etapa. Tem muita gente que vem na igreja e quer servir, mas não teve encontro com Ele. Daí ele serve, vai embora, se ofende. Ah, não gostei da pastora, muito chato. Não gostei do bispo, não gostei da bispa, porque não teve encontro com Ele. Porque quando a gente tem um encontro com Ele, você sabe da real necessidade. E você vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque você funciona para aquilo. Você gosta dessa coisa aqui, ela funciona para dar luz para cima, verde e amarelo. E você foi programado, não, entenda, estou falando um jeito para você entender, por Deus, com uma função específica, que só você tem, mas é só Deus que vai te ativar, aleluia. Porque olha só para terminar, daí o versículo 6, olha o que aconteceu. Um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que tocou meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Imagina então aqueles seres voando, pegando fogo, aí um pegando uma brasa do altar, que o tenaz é com um alicatão de ferreiro, sabe aquele alicatão de ferreiro? Para pegar as coisas quentes, para não queimar a mão. Então ele pega do altar e vai lá. Imagina após, como que o senhor se reagiria? Eu ia ficar com muito medo, porque ele falou: agora eu vou morrer. Daí vem um anjo com uma brasa do altar, agora eu morro mesmo, agora já era, porque eu sou impuro, eu sou pecador, agora já era. Mas a função era purificar o lábio. Igual eu falei para você, qual é o lugar que Deus tem de purificar sua mente? Há uma brasa do altar que quer purificar o lugar, amado, onde Deus quer te perdoar, aleluia. Porque não somente a perdão, mas a cura do seu coração, a cura para o seu lar, a cura para a sua casa, a cura para a sua família, aleluia. E aí ele foi curado, ele foi purificado. Em versículo 8, para concluir a palavra, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de vir por nós? A quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a... Você percebeu que Isaías só falou: eis-me aqui, envia-me a mim, depois que ele buscou Deus com o coração preocupado. Depois que ele viu quem era realmente o Senhor, que ele era um Senhor Todo-Poderoso. E que ele ia morrer, porque ele era um pecador. O problema não era o pecado dos outros, o problema era o pecado dele mesmo. Ou seja, não era mais apontar o pecado dos outros, porque apontar o pecado dos outros não vai resolver o seu. Eu vou morrer. Não vai morrer, está purificado. Aí depois disso tudo, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que eu aprendo nessa última palavra aqui? Tem duas coisas aqui que eu acho incrível. Porque Deus falou assim, depois, versículo 8... ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Imagine Deus, depois de todo esse processo, a quem vou enviar Isaías? Deus não falou para Isaías: Isaías, agora tu está preparado. Agora eu te ordeno, Isaías, você vai ser o meu profeta, o maior profeta messiânico de toda a história terrena. Agora você vai pregar a palavra. Foi assim que Deus fez com Isaías, sim ou não, igreja? Não.
Deus esperou uma atitude voluntária de Isaías, eis-me aqui. Porque da mesma maneira que Jesus saiu da sua trono de glória, se esvaziou, veio como servo e voluntariamente foi morrer na cruz, Deus espera dos filhos dele a mesma reação e a mesma atitude. Porque aquilo que Deus te deu, você já tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus tem nada. Você pode ser bilionário, não tendo Deus não tem nada. Mas quem tem Deus, quem encontra Deus, faz tudo por ele até morre. Então Deus amado não vai te impor. Olha fulano, você tem que fazer isso, hein? Tem que pregar a palavra, Deus está cobrando. Mas não encontrou Deus. Você precisa encontrar Deus, irmãos. Sabe o que Deus mais almeja, irmãos? Para terminar mesmo, para concluir. Deus almeja encontrar contigo. Deus almeja encontrar novamente os seus filhos. Deus almeja verdadeiramente que você encontre e conheça quem realmente é Deus. Eu falei isso lá em Londrina, eu vou falar. Muitas vezes a gente é fã de Deus, mas não conhece a Deus. Como assim, bispo? Já ouviu falar de fã? Não sei se você já foi fã de algum músico, né? Até de um pregador. Você conhece tudo dele. Conhece quando ele nasceu, quando ele começou o ministério, quando ele começou a cantar, quantos álbuns ele já gravou, se ele já tem quantos filhos, se já é casado, se gosta de vermelho, se gosta de azul. Ele sabe tudo, fã, mas nunca conversou com ele, nunca teve uma intimidade com ele. Muitas vezes a igreja do Senhor está assim, ela é um fã de Deus, mas não encontrou ele ainda. E Deus não quer que você seja um fã dele, irmão. Deus quer que você seja filho que assenta à mesa, que tem direito à herança e que tem direito ao reino dele também. Porque quando Deus falou, Isaías, e agora? Quem irá por nós, Isaías? Não somente ele falando quem irá pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mas ele incluiu Isaías na família, ou seja, quem irá por nós, Isaías? Eu fico imaginando Isaías assentado na mesa com Deus e conversando com os problemas da família, os problemas do mundo. Porque agora Deus incluiu Isaías. Quando você encontra Deus, Deus inclui você na família. Deus almeja incluir você na família, irmão. Muitas vezes a gente não se sente amado pelo Senhor, porque você não se sente amado, porque você não encontrou a Deus. Deus almeja te incluir na família. Há uma mesa e há uma cadeira, eu sempre falo isso, há uma cadeira com o seu nome. Há uma cadeira com o Edilson, há uma cadeira com o nome do Rodrigo, há uma cadeira da Leia, há uma cadeira da Patrícia, há uma cadeira da Pietra. Ninguém vai assentar nessa cadeira, porque é sua, irmão. Deus fez tudo e espera você nessa mesa. E Deus amado nessa noite fala, a quem vou enviar nessa nação brasileira, onde está tendo um momento muito difícil politicamente, economicamente, muito incerto futuramente, mas Deus fala para nós hoje, nessa noite, antes de você ver o problema lá de fora, veja o problema de dentro, porque eu quero ouvir as suas orações. Mas a oração só é ouvida, irmão, quando a gente se rende a Ele, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente se arrepende a Ele e quando a gente quer mudança real para a glória dEle. O apóstolo pregou 1.300 vezes esse ano, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, né, se desviar dos seus maus caminhos, aí eu vou ouvir a sua voz, vou ouvir a sua oração. O que adianta, irmãos, a gente ficar lá fora protestando, mas a gente não vê o nosso coração primeiro. Deus quer que você proteste. Deus quer que você vire um profeta no meio da multidão lá, no meio do protesto, que você seja um profeta de Deus, mas um profeta real, um profeta legítimo, um profeta preparado. Deus quer te chamar como profeta. Eu, amado irmão, essa pregação eu dei o nome de dia de convocação, tempos de convocação. Deus preparou essa circunstância toda. Ele está procurando pessoas que querem dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Deus está procurando os seus filhos e filhas para se levantar como profetas do Senhor, para adorar verdadeiramente a Ele e para representar verdadeiramente Deus nessa terra. Não importa a circunstância de fora, importa que Deus é o Senhor da sua vida, vai cuidar de ti, aleluia, mas se renda a Ele nesta noite, porque Ele quer revestir de todo o poder, de toda a sua glória para a sua vida ministerial, aleluia. Vamos continuar de pé então, se levantar, enquanto o ministério de louvor apóstolo vai subir também. Uma coisa que eu falei para a igreja de Londrina, eu vou falar aqui também, há uma promessa sobre o Brasil, que você está incluso, aleluia, irmãos. Mas da mesma forma como Deus não esperava de Isaías uma imposição, Deus não ia impor a Isaías o ministério dele. Deus só quer um coração voluntário. Mas mesmo que você falar, não quero, você vai desfrutar dessa bênção. Eu até fiz uma analogia, quando Jesus foi transformado em vinho, o primeiro milagre dele, não sei se você lembra, a Bíblia diz que ele pediu lá para os servos, vai lá, coloca lá 6 talhas lá, enche de água, daí ele encheu, daí o servo falou, agora vai lá e pega uma concha de água e leva lá para o mestre. E no meio do caminho houve uma transformação de vinho. Todo mundo do casamento desfrutou do melhor vinho, sim ou não? Mas somente o servo que serviu viu a transformação, o milagre que aconteceu. Eu não vejo milagre, bispo. Eis-me aqui, Senhor. Os eis-me aqui, Senhor, vai ver milagre. Você pode desfrutar do melhor vinho. Deus tem isso para a sua igreja. Você vai desfrutar do melhor vinho em 2023. Mas Deus está convocando os Isaías e vai falar, eis-me aqui. Você vai ver muito milagre nesses anos. Você vai ver muitos milagres nesses meses. Mas aqueles que falam, eis-me aqui. Eu faço uma convocação nessa noite. Você que sentiu no coração, Senhor, eu quero falar eis-me aqui, eu quero mudança de vida. Você vai sair do seu lugar e você vai falar com Deus essa noite, porque é uma porção especial para a sua vida em nome de Jesus.